Essa é a última mensagem do pastor José Amorim na série Preciso de Ti. Texto base, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Deixe seu like nesse vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sino das notificações. Assista esse vídeo até o final. Eu creio que vai ser uma bênção. Livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Mesmo que você já o decorou, eu queria que você o abrisse assim mesmo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós já viajamos, já estudamos esse verso inteiro. Falta uma sentença deste verso que nós temos que estudá-la. Nós já estudamos desviar-se dos seus maus caminhos e perdoarei os seus pecados, mas nós precisamos atentar para um detalhe que ele diz assim: eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu ouvirei dos céus. Esta é a promessa do Senhor para nós. Ele promete nos ouvir lá dos céus, resolver nossos problemas, perdoar nossos pecados e sarar a nossa terra. Então vamos começar? No texto que nós lemos em 2 Crônicas 7, 14, nós temos 3 elementos, todos eles de real valor. Quais são esses 3 elementos? Aqui tem uma ordem divina: humilhar-se, orar e buscá-lo e se desviar dos seus maus caminhos. É uma ordem divina, clara. Deus está dando uma ordem ao seu povo. Mas existe outro aspecto, outro elemento, um preço a pagar. Existe a ordem divina e existe a ação humana. Um preço a pagar. O homem precisa dobrar-se, render-se, submeter-se, entregar-se nas mãos do Senhor. Ele precisa dobrar os joelhos e orar, e invocar o nome do Senhor. Ele precisa buscar a presença do Senhor, permanecer na presença do Senhor, para receber poder dos céus, para desviar-se dos seus maus caminhos. Portanto, a partir daí, Deus promete perdoar os pecados e sarar a terra. A ordem da parte divina, o preço a pagar da parte humana e, por fim, a bênção prometida. A vida humana e a relação nossa com Deus está baseada, de certa maneira, nesses 3 elementos. Você precisa obedecer às ordens do Senhor, submeter-se às ordens do Senhor, pagar o preço para obedecer ao Senhor, e Ele te diz: eu ouvirei dos céus, perdoarei os teus pecados e sararei a tua terra. É uma bênção, amados. Isto é maravilhoso. É um Deus que se põe em teste diante dos homens e faz uma promessa categórica dessa: se meu povo buscar a minha presença, se meu povo se humilhar diante de mim, se meu povo orar a mim, se meu povo confessar seus pecados e buscar a mim, eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados, eu sararei a sua terra. Deus está empenhado em cumprir a sua palavra, e Ele apenas espera encontrar homens e mulheres dispostos a pagar o preço e obedecer a sua ordem e serem imensamente abençoados por Ele. Se você vive uma vida sem a bênção do Senhor, é porque provavelmente você ainda não entendeu que você tem uma parte a exercer e um preço a pagar. Muitas pessoas não conhecem as bênçãos de Deus, muitas pessoas não experimentam as bênçãos de Deus, porque vivem uma vida talvez em maus caminhos, nunca se humilham diante do Senhor, nunca se submetem a Ele, nunca buscam a sua face, não clamam por Ele, para que Ele possa
ouvir dos céus e perdoar os teus pecados e sarar a sua terra, mas hoje Deus te convida a dar este passo. Um exemplo claro na Bíblia é Abraão. Há 4.000 anos, mais ou menos 4.100 anos, Abraão ouviu uma ordem divina. Ele era um homem rico que morava na maior cidade da época, Ur dos Caldeus, e Deus deu uma ordem para ele: Abraão, eu quero que você saia desta cidade, eu quero que você vá para Canaã, aquela terra longínqua, aquela terra distante, e você vai viajar centenas e centenas de quilômetros, e você vai fincar bandeira e morar como uma espécie de nômade lá em Canaã. Ah, Senhor, tu estás me mandando, assim eu farei. E assim ele fez, obedeceu o Senhor. Deus não lhe explicou muitas coisas. Deus não disse para ele que ele ia encontrar um palácio real em Canaã. Deus apenas lhe deu uma ordem e ele de pronto a obedeceu, e Deus cumpriu a promessa de fazer dele pai das nações. Ele mudou o nome dele, Abraão, pai de nações. Ele se tornou a espécie de pai de todos os crentes, porque Jesus humano é descendente de Abraão, e a bênção dada a Abraão se estende sobre todos nós por causa do filho de Abraão, Jesus Cristo homem. Então entenda, ele fez o que Deus mandou e foi imensamente abençoado, e ele se tornou somente o homem mais rico de toda Canaã, no sentido material, mas espiritual se tornou de certa forma o pai de todos os crentes. E você às vezes não entende quando Deus te pede algo. Ele quer te abençoar, Ele quer te tornar bendito, Ele quer te fazer florescer, Ele quer te fazer prosperar. Obedeça à ordem do Senhor, pague o preço, e Deus por fim te honrará, ouvindo dos céus, perdoando teus pecados e sarando a tua terra, em nome de Jesus. Eu queria mostrar outro texto, uma outra história bíblica para provar esta ideia. Está lá em Samuel, livro do profeta Samuel, capítulo 7. Veja que este é um argumento bíblico. Você recebe uma ordem do Senhor, você paga o preço para cumprir esta ordem, e por fim você recebe a bênção prometida. 1 Samuel capítulo 7, versículos 3, 4, 10 a 14. Aqui é uma história, um incidente, um problema que os israelitas estavam enfrentando, que era o inimigo deles, o maior inimigo deles depois que eles entraram na terra prometida, de certa maneira, foram os filisteus, em que por séculos molestavam eles, e aqui estavam eles humilhando os israelitas, e na época do profeta Samuel, e Deus esperou deles uma atitude semelhante à que nós estamos tratando, deles se converterem de seus maus caminhos, deles voltarem-se para o Senhor, confessando os seus pecados, e Deus iria ouvir dos céus os seus clamores, e iria libertá-los da tirania dos filisteus. Então observe isto se cumprindo diante dos seus olhos pela página da Bíblia. Assim está escrito: falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos, os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os astarotes, e serviram só ao Senhor. Segura aí e olha para cá, não fecha a Bíblia. Observe que o profeta disse: se vocês emendarem a vida de vocês, se vocês se converterem de seus maus caminhos, se vocês deixarem de seguir seus ídolos, esses ídolos que nada são, vocês serão perdoados pelo Senhor, porque o Senhor é rico em perdoar. Se vocês se voltarem para Ele
Ele com humildade de coração, confessando o pecado, rendendo-se a Ele, Ele vai perdoar vocês. Samuel cria tanto que Jesus iria perdoá-los, que Samuel os convidou a fazer isto, os ensinou a fazer isto. E os israelitas da época confessaram o pecado, abandonaram seus ídolos, jogaram fora seus ídolos, voltaram-se para o Senhor, e o Senhor lá do céu os ouviu, os perdoou e agiu poderosamente. Veja o feito poderoso do Senhor. Assim diz a palavra do Senhor. Versículo 4: Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins, eles pagaram preço, e os Astarotes, eles pagaram preço, e serviram somente ao Senhor, eles pagaram preço. E agora, após pagarem o preço, cumprindo a ordem do Senhor, versículo 10 e diante diz assim: Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, mas trovejou o Senhor aquele dia com um grande estampido sobre os filisteus e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-car. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: Até aqui ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra eles todos os dias do profeta Samuel. As cidades que os filisteus haviam tomado de Israel foram-lhes restituídas, desde Ecrom até Gate e até os territórios delas arrebatou Israel das mãos dos filisteus, e houve paz entre Israel e os amorreus. Por quê? Porque o homem de Deus chamou a nação inteira à reforma, à conversão, ao abandono do pecado, à entrega do coração a Deus, à humilhação diante do Senhor, a santificar a vida diante do Senhor. E lá do céu o Senhor ouviu, e com estampido de poder e glória aterrorizou os filisteus e derrotou a todos, trazendo paz a Israel durante todo o período em que Samuel reinou e governou, melhor dizendo, que ele era um juiz, um profeta e um sumo sacerdote. Ele administrava aquela nação e Deus a libertou pelo poder dele, porque aquele povo rendeu-se a ele, submeteu-se a ele. Irmão, é tão simples entender isto. Mas já percebeu que a gente é teimoso? Que a gente não faz o que Deus manda? A gente não cumpre suas ordens? A gente não anda nos seus caminhos? Muitos de nós vivemos vida dúbia. Muitos de nós ainda gostamos de alguma coisinha do mundo sem graça. Muitos de nós amamos ainda o pecado. Muitos de nós ainda amamos uma pornografia. Muitos de nós ainda gostamos de uma bebida alcoólica. Muitos de nós ainda gostamos dos maus caminhos. Muitos de nós ainda trocamos a vida por uma porcaria de um negócio que queima e destrói a vida. E nós às vezes não entendemos porque nossa vida é um fracasso. Por que às vezes a própria igreja sofre por causa de nossas atitudes inconvenientes que desagradam o Senhor? Nós precisamos santificar nossa vida. Nós precisamos nos apartar do mal. Nós não podemos ser presas fáceis ao diabo. Nós temos que ser presas difíceis a ele. Nós temos que resistir seus ataques. Deus quer nos fortalecer, nos abençoar e nos honrar, mas nós precisamos pagar o preço, isto é, fazer o sacrifício necessário, entre aspas. Eu botei aspas nessa palavra, sacrifício, que é a renúncia, a submissão, a rendição, que é a parte minha e tua, porque livrar você do filisteu, o diabo, é Deus que faz.
Livrar você do filisteu dos seus vícios é Deus que faz. Livrar você do filisteu dos seus defeitos de caráter é Deus que faz. Mas escolher, permitir que Deus haja na sua vida e lá do céu exploda em glória com seus estampidos de poder, libertando você de toda a tirania do mal, você precisa pedir que Ele faça isso por você. E você precisa pagar o preço de ser um homem de Deus, não um homem governado pelos Baalins, porque senão Deus te dirá: peça socorro ao Balaim que você adora, ele que lhe ajude. Mas você entende que precisa cumprir a ordem do Senhor. Israel pagou o preço, de todo o coração voltou ao Senhor, e o Senhor tirou de diante deles, e eles tiraram diante do Senhor os Baalins. Então Deus derrotou os seus inimigos. Assim será sempre na minha vida e na tua, e que Deus nos ensine a andarmos sempre em seus caminhos e vivermos em santidade para a sua honra e glória. Outro terceiro exemplo, estou só querendo substanciar o argumento. Você lembra que Paulo fala que quando Jesus foi trasladado, 500 pessoas testemunharam da sua ressurreição e testemunharam da sua trasladação. 500 pessoas. E depois que ele foi subir aos céus, cada uma foi cuidar da sua vida. Mas antes dele ser trasladado, ele disse assim: eu quero que vocês voltem para Jerusalém e permaneçam lá, até que, essa fala é de Jesus, não é de Lucas, o escritor do texto de Atos. Ele está citando Jesus. Eu espero e desejo que vocês permaneçam em Jerusalém, até que do alto eu visite vocês com poder, e eu enviarei o Espírito Santo sobre vocês, para capacitar vocês, para que vocês possam fazer a obra que eu os incumbi de fazer. Mas eu preciso que vocês permaneçam em Jerusalém e não se dispersem. Aí, curioso, que no dia que o Espírito Santo desceu do céu sobre a igreja cristã primitiva, apenas 120 dos 500 estavam reunidos esperando o dia, pois Jesus não disse quando enviaria o Espírito para eles. O Espírito Santo apenas ordenou: esperem, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E o curioso é que apenas 120 pagaram o preço e esperaram. Aonde estavam os outros 380? Eles não foram visitados pelo Espírito Santo, eles não foram cheios do poder do Espírito Santo, eles não se tornaram o embrião poderoso da igreja cristã primitiva. Por quê? Porque não pagaram o preço, não permaneceram em Jerusalém esperando até que do alto fossem revestidos de poder. Eu e você temos que entender isto muito claro diante dos nossos olhos. Deus espera que nós façamos a nossa parte. Qual é? Humilhar-se, orar, buscá-lo, desviar-se dos seus maus caminhos. Leia-se: pecados pequenos, pecados asquerosos, abominar o mal, fugir do mal e buscar a face do Senhor, e do alto Ele te ouvirá, sarará a tua terra e perdoará os teus pecados. E isso se dará em sua jornada, enquanto você caminhar nesta terra, até que Jesus venha, ou até que tu descanses, e descansarás em paz, pois Deus te ressuscitará na manhã daquele dia. Mas o preço a pagar é cumprir a ordem do Senhor. Você percebeu que nesta promessa tem dois aspectos da bênção, queridos? A gente ler a Bíblia, aprenda a ler a Bíblia comendo suas letras, entendendo, fazendo pergunta a tudo que você encontra pela frente. Você percebeu que Jesus disse assim: eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Perdoar pecado é bênção espiritual, amado, é perdão, arrependimento. Arrependimento é dom. Você não se arrependeu porque você é bonzinho, que Deus lhe deu o poder de se arrepender. Foi Deus que lhe deu poder de se arrepender, Deus lhe deu o arrependimento, Deus perdoou os seus pecados. Mas lembre-se: então por que ele não dá para todo mundo?
é um milagre de Deus, mas você tem uma ação a cumprir. Abrindo parêntese, o arrependimento acontece quando você descobre que feriu o coração de alguém que você ama. Chama-se tristeza pelo pecado cometido. E você só sente tristeza de pecar contra alguém, ofender alguém, quando você ama este alguém, conhece este alguém. Então existe uma relação. Deus se revela a você, você se apaixona por Ele, você conhece a Ele, você aprende a amá-lo, e no dia que você escorrega e o ofende, você sente tristeza. Isso é arrependimento. Então quem não ama, não se arrepende, mata, vai embora e não sente tristeza pelo mal que comete. Mas uma pessoa que ama, um homem que ama sua esposa e a maltrata, ele não consegue dormir. Um filho que ama seu pai e o maltrata, e se for verdadeiro o seu amor e ele for normal, ele não vai viver em paz enquanto ele não se reconciliar com seu pai, com sua mãe, com sua esposa. Então existe uma relação de um milagre de Deus em lhe provocar a tristeza pelo pecado, revelando o seu amor por você. O amor de Jesus provoca amor no seu e no meu coração. E é Jesus que paga seu pecado. Lá na cruz ele morre no seu lugar. E é Jesus que enxerta a sua vida de justiça. Você não tem justiça, você não é justo, você não é perfeito. E agora você vai receber a perfeição dele, a justiça dele, a santidade dele, o caráter dele, as virtudes dele. Aí Deus, quando olha dos céus à terra, ele enxerga Jesus em você, o amor de Jesus em você, a gentileza de Jesus em você, o caráter de Jesus em você. Observe que o milagre de Deus em sua vida é um processo contínuo. E no final, e nesse processo ele está santificando você. Ele lhe deu meios para cativar você, para levá-lo ao arrependimento. Lembre-se que foi você que se arrependeu, mas ele criou a situação, e ele cria para todos os seres humanos que puseram os pés nessa terra, mas nem todos têm sensibilidade espiritual e de coração para se apaixonar por ele. Mas ele ilumina a vida de todos os homens que vêm a essa terra, mas muitos o rejeitam. E neste processo vem depois da justificação, que é a absorção da sua culpa, que não é mérito seu, é ele que morre por você e paga a sua dívida. Agora ele transforma seu caráter, que a Bíblia chama de santificação. A santificação é um dom de Deus, o perdão é um dom de Deus, que é a justiça pela fé, e por fim ele glorificará você, entenderam? E por fim ele glorificará você. Então neste processo Deus está agindo, mas ele quer que você se humilhe diante dele, se renda a ele, ore a ele, confesse seu pecado, se desvie dos seus maus caminhos, e aí ele vai perdoar você. Então, voltando ao ponto, existe uma bênção espiritual, o perdão dos pecados, que abarca todas essas bênçãos espirituais que eu citei para vocês agora: justificação, perdão, arrependimento, justificação, santificação, glorificação, transladação e tudo que você possa imaginar, e vida eterna. Isso é bênção espiritual. Mas aí no texto diz assim: eu sararei a sua terra. Quer dizer, bênçãos materiais, queridos. O Deus da Bíblia também abençoa a tua propriedade. Ele abençoa a tua propriedade, ele abençoa a tua propriedade para que o fruto germine. Ele abençoa a tua loja para que ela venda e cresça. Ele abençoa a tua empresa, ele abençoa teus negócios, ele abençoa teus empreendimentos. Ele está prometendo que vai não só perdoar e resolver teus problemas espirituais, mas ele vai sarar a tua terra. Sarar a terra no contexto de uma nação agrícola é fazê-la germinar, é mandar abundante chuva, é fazer com que eles tenham fartas colheitas. E não importa o campo que você atue, Deus pode lhe dar uma farta colheita. Pode ser na sua loja, no seu negócio, na venda de porta em porta, no seu salário, na sua empresa, não importa. Deus promete abençoar você. Mas qual é o preço a pagar? Desviar-se dos seus maus caminhos, abandonar o pecado, abandonar o mal. Eu vou ler um texto de Ellen White para vocês. Vocês sabem quem é Ellen White. Nós adventistas cremos que ela tinha o dom profético. E não existe graduação de inspiração. Eu sempre tenho que estar ensinando isso.
Não existe um profeta mais inspirado do que outro. Não existe. Todo profeta é profeta, pois quem dá o dom é o mesmo Espírito Santo, e não existe graduação de poder no Espírito Santo. A virtude é do Espírito Santo, então não existe um profeta mais profeta do que outro. E a outra questão é que alguns pensam, mas eu já tenho uma Bíblia. Mas nos dias de Elias tinha Bíblia e ele era profeta, e ele não escreveu uma linha da Bíblia. Eliseu não escreveu uma linha da Bíblia, ele era profeta. Então não é porque o profeta não tem um texto na Bíblia que ele não é profeta. Mas Elias não escreveu nenhum texto. Ele não escreveu, mas Guido escreveu, e outros que eu esqueço o nome agora escreveram, e não está na Bíblia. Nem todos os profetas que escreveram textos sagrados estão na Bíblia. Senão a Bíblia teria um caminhão para carregá-la. Aqui é a palavra de Deus para o mundo inteiro. Mas às vezes Deus levanta profetas para um tempo específico, com uma mensagem específica para um povo específico. Elias, por exemplo, Eliseu, por exemplo, João Batista, por exemplo, e permita-me dizer, Ellen White, por exemplo, para um povo específico, para um tempo específico, com uma mensagem específica, preparar o mundo para a segunda vinda de Cristo, ensinar a este povo a ser referência em qualidade de vida, a ser referência em Bíblia, em teologia, em educação de filhos, em adoração. E se vocês lessem os comentários dos cristãos no YouTube, eles falando verdade sobre a nossa adoração, nossos louvores, nossas músicas, é algo celestial, é verdade. Deus abençoa seu povo. E essa criaturinha com 70 anos teve mais de 2.000 visões e sonhos, escreveu sobre muitas áreas, e tem uma área que ela fala muito de saúde, e outras áreas que tem mais de 200 evidências de cumprimento da sua fala. Ela falava que o cérebro humano tinha correntes elétricas em um tempo em que os homens ainda não tinham certeza, até ser criado o eletroencefalograma. Ela estava há 100 anos, pelo menos, em muitas áreas, até mesmo da ciência médica, da psicologia, da pedagogia. Então, o ministério dela foi muito abarcante, e ela escreveu algo que você precisa considerar nesta noite. Ao pedirmos de Cristo qualquer coisa, sem que antes resolvamos os problemas dos nossos pecados, estaremos sendo crentes cristãos presunçosos. Cristãos fui eu que acrescentei, para dar mais sentido. Se você acha que pode pedir a Deus, vivendo uma vida de qualquer maneira, Deus não te ouvirá. É isso que ela está dizendo. Se você não resolver o problema do seu pecado, Deus não ouvirá. Aí, alguém me perguntou, a minha esposa, mas nós todos somos pecadores? Então permita-me respondê-la e responder a você. Abra a Bíblia em 1 João capítulo 3, por favor. Ela está falando que se nós não resolvermos o problema dos nossos pecados, estaremos sendo cristãos presunçosos se ficarmos pedindo a Deus alguma coisa. Aí a pergunta foi, mas nós não somos todos pecadores? Amados, existe uma diferença entre ser pecador por natureza e viver na prática do pecado. Entendeu? Uma diferença existe entre ser pecador porque nascemos pecadores, e a outra coisa é viver na prática do pecado. O que Deus está condenando aqui é: desvie-se dos seus maus caminhos, desvie-se da sua vida de pecado deliberada e proposital, e você não está nem aí. É disso que Deus está falando. Mas um cristão convertido, ele é assim como João diz. João, 1 Epístola, capítulo 3, versículos 6, 8 e 9. Todo aquele que permanece nele não, lê comigo, não vive pecando. Não vive pecando.
Não está dizendo que cristão convertido, ungido no sangue do Cordeiro, não comete pecado. Comete, mas não é prática. A vida dele não tem como prática o pecado. O pecado é um acidente no percurso. Eu me refiro, o pecado, o ato pecaminoso, é um acidente no percurso na vida de um crente verdadeiramente convertido. Então a Bíblia é clara: todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Mas ela, do outro lado, ela radicaliza: um cristão ou não cristão que vive deliberadamente, propositadamente, conscientemente na prática do pecado, é como que não conhecesse a Cristo. E aí o fim dele é a perdição eterna. E o versículo 8 diz assim, pode ler comigo? Aquele que pratica o pecado procede de quem? Do diabo. Olha que frase pesada. Porque a prática do pecado é algo tão abominável, ojeriza, Deus tem ao mal. Amado, quando você quiser entender o quanto Deus odeia o mal, olhe para ele estampado e aprisionado em uma cruz nu, após uma noite de muita tortura. Veja-o morrendo no madeiro, humilhado por demônios e homens. Vejam, ele prefere atrair a ira dele contra o mal sobre ele mesmo, para poupar você a passar pano sobre você e sobre o seu mal. Deus odeia o mal, e Deus puniu o mal nele mesmo. Deus puniu o mal nele mesmo, porque se ele punisse o mal no homem que cresce nele, esse homem morreria. Mas os homens que não creem nele, Deus vai puni-los no lago de fogo, e todos eles morrerão. Mas os homens que creem em Jesus, a ira de Deus caiu sobre Jesus. Então ele, repetindo agora, aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Destruir as obras do diabo. Em versículos 9, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Observe a formação da frase de João. Ele não disse não peca mais, ele disse não vive na prática do pecado. Um cristão verdadeiramente convertido, cheio do poder do Espírito Santo, ele tem ojeriza ao mal. Ele tem ojeriza ao mal. Ele amava a bebida alcoólica, mas hoje ele sente náuseas quando sente aquele cheiro. Ele amava fumar 3, 4 maços de cigarro, hoje aquele cheiro lhe causa náuseas. Ele amava a imoralidade, hoje ele ama a sua esposa. Houve uma transformação radical de vida. Deus fez uma cirurgia no coração deste homem, dessa mulher. Deus radicalmente mudou esta vida, e só Deus pode operar este milagre. Só Deus pode mudar caracteres, só Deus pode mudar natureza. Você e eu naturalmente somos maus, e Deus pode nos transformar. E ele fez isso. E Paulo era um exemplo. Veja como Paulo era estúpido, culpado de assassinato, e virou um homem maravilhoso, poderoso. Moisés, por exemplo, era sanguíneo, e a Bíblia diz que ele se tornou o homem mais manso da terra nos seus dias. Pedro era covarde e se tornou um homem corajoso e poderoso. Deus transforma a vida daqueles que creem nele, pois todo aquele que é nascido dele não vive na prática do pecado. Se nesta noite estou falando para um cristão adventista ou não adventista, um cristão que está conosco, e você cristão adventista que também está aqui, que ainda vive na prática do pecado, que tal dizer basta para isso hoje? Que tal abandonar esta atitude que Deus abomina? Que tal abandonar esta prática? Que tal abandonar aquele vídeo pornográfico que você gosta de assistir? Que tal aquela vida imoral que você gosta de praticar? Que tal deixar de trabalhar nas horas sagradas do santo dia do Senhor? Que tal
Que tal deixar de roubar a Deus nos dízimos e nas ofertas? Que tal deixar de viver de um modo indecente, que desrespeita e desonra o Senhor na maneira de falar, na maneira de vestir, na maneira de andar? Que tal se afastar de homens e mulheres que odeiam o teu Deus? O rei Josafá foi um dos mais brilhantes reis de Judá, mas ele era amigo de Acabe, e o profeta deu uma bronca nele, mais ou menos assim: como parece que você ama mais esse indivíduo do que seu Deus? E muitos de nós às vezes amamos amigos que não amam a Deus, amamos lugares que Deus não entra, não está. Nós precisamos mudar a nossa vida, e isso depende da nossa atitude, da nossa escolha de invocar o nome do Senhor e pedir misericórdia e auxílio ao Senhor. Então, pagando o preço, Deus perdoará nossos pecados e sarará a nossa terra. E tudo isso eu falei para explicar o que Ellen White disse, e vou reler para você. Ao pedirmos de Cristo qualquer coisa, sem que antes resolvamos o problema da prática dos nossos pecados, pequenos e grandes, asquerosos, imorais e imundos, estaremos sendo apenas cristãos presunçosos. É muita petulância, ela está dizendo. É muita presunção querer de Deus favores quando você o despreza, querer de Deus favores quando você não o ama, querer de Deus favores quando você não o valoriza mais do que o maço de cigarro que você carrega no bolso, ou a garrafa de pinga que você traz debaixo da pia, ou a maconha que você usa, ou a mulher que é sua deusa. A vida não é assim. Mas Jesus, Ele é o Deus ciumento que quer ter você só para Ele. Mas Ele promete salvar você, abençoar você, honrar você. Não seja um cristão presunçoso, seja um crente redimido no poder do Senhor, e Ele vai salvar você, perdoar você e abençoar sua terra. Ela vai prosperar e crescer. Deus vai dar uma rede como é que seria? De oficina de refrigeração para o reis, por exemplo. Não é não, reis? Diz amém, reis. Cadê ele? Então, Deus pode abençoar você. Deus vai transformar o Paulo a gerente da Vale do Rio Doce de Paraupebas. Amém, 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 amém. Quem sabe? Ninguém sabe. Deus pode fazer o jovem que está aqui governador do Pará. Amém. Ele pode fazer o que Ele quiser. Creia nele. Ele sarará a tua terra. Ele abençoará você. Ele abençoará seu armário. Ele curará suas enfermidades. Ele lhe dará inteligência, habilidade e competência para você florescer, prosperar, crescer, se você honrá-lo, andar nos seus caminhos e crer nele de todo o seu coração. Esta é uma verdade. E se nós assim não somos, é por nossa culpa. Deus deseja fazer seu povo brilhante. Deus não é mesquinho, querido. Deus não faz contabilidade nos céus. Eu já abençoei, já está ali demais. Dá licença, deixa eu lhe abençoar o outro. Meu amigo, Deus foi abençoando Abraão, e ele se tornou, foi um multimilionário nos seus dias. Deus abençoa você, sarará a sua terra. Que Deus faça isso se tornar verdade na vida de cada um que ouve a sua palavra nesta noite. Em nome de Jesus, e a gente diz amém. Agora, eu queria abrir um parêntese e mostrar no Novo Testamento algo semelhante a esta afirmação de Jesus através do cronista, lá para o livro de João, capítulo 15, Evangelho de João, capítulo 15, versículos 5, 6 e 7. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Esta palavra se cumprirá depois dos 1000 anos no lago de fogo. Se permanecerdes em mim, isto é, buscar a minha face, orando, humilhando-se, buscando a mim e as minhas palavras, aprendendo de mim, andando na minha verdade,
e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Pedireis o que quiserdes. Observe que ele não definiu o tamanho do milagre, não definiu o tipo de milagre. Ele apenas disse: eu imponho a vocês duas condições necessárias para que eu possa sarar sua terra e perdoar seus pecados. Neste texto tem a mesma ideia por trás de humilhar-se, orar, buscar e se desviar dos seus maus caminhos. Como é que eu sei? Permaneça em mim. Quem permanece em Jesus mantém comunhão com Jesus. Quem permanece em Jesus humilhou-se diante de Jesus, rendeu-se a Jesus, entregou-se a Jesus e permanece em comunhão diária e ininterrupta com Jesus, e aprendeu de Jesus, e orou a Jesus, e leu a sua palavra, ouviu a sua voz e desviou-se dos caminhos maus após ouvir a palavra do Senhor. E Deus lá do céu o ouvirá, o perdoará e vai abençoá-lo de tal maneira que ele diz: pedireis o que quiserdes e vos será feito. Tem alguém aqui precisando de $1 milhão, por exemplo? Eu estou precisando, mas você está precisando? Alguém ousou levantar a mão, amém? Então faz o seguinte: vai a Jesus, ande nos seus caminhos, faça a sua vontade e peça a Ele. E peça a Ele. E como você aprendeu aqui alguns dias atrás, ore até que dos céus Ele lhe ouça. Se Ele julgar que $1 milhão nas suas mãos pode se tornar uma bênção, Ele te dará e honrará você. Deus não está pondo limites nem no livro de contabilidade dos céus. Ele deseja abençoar seu povo, Ele deseja abençoar e honrar seus filhos. Você já ouviu falar de doutor, o dono da Golden Cross, Milton Afonso? Ele era um jovenzinho na década de 40, pobre, que tinha que comportar para pagar os estudos no antigo IAE, que hoje é Centro Universitário, Universidade Adventista São Paulo. E ele trabalhou duro como todos os estudantes pobres adventistas, mas ele era fiel ao Senhor. Ele andava nos caminhos do Senhor e Deus o abençoou, e ele cresceu, e ele teve uma ideia de ter negócio de plano de saúde. Se você não sabe, os adventistas são um povo pioneiro dos planos de saúde no Brasil, e ele foi um dos pioneiros do plano de saúde no Brasil. E aquele negócio que era um embrião, uma coisa pequena, uma pequena empresa, virou até a década de 90 a maior empresa de plano de saúde da América do Sul, e parece-me que da América Latina. O homem se tornou multimilionário em dezenas. Na época que eu sabia, ele tinha 30 empresas diferentes. Se tornou o mais rico adventista do mundo. Só para comprar a Novo Tempo, em 2009, ele desembolsou R$35 milhões em um cheque só. Esse homem já deu mais de bilhões de reais a Deus em oferta. Aquele jovenzinho pobre, Deus lembrou-se e olhou para o caráter dele e viu que ele não ia ficar metido a besta se Deus o enriquecesse, que Deus iria usá-lo para abençoar a sua igreja. Eu mesmo estudei 3 anos pagando minha faculdade integralmente, senão eu não teria, hoje não estaria aqui pregando com vocês. Quantos milhares de jovens se formaram porque ele pagou? Jovens pobres no meio de rua. Em cada instituição adventista tinha uma casa onde hospedava e jovens pobres moravam. Amados, eles viviam uma vida de luxo. Os jovens sem casa e sem pais, órfãos, que moravam na casa que ele construía em cada terreno onde tinha um internato, eles tinham uma vida de luxo. As raios adventistas quase todas foram compradas por ele. E Deus o honrava. Amados, eles têm mais de 105 anos e está vivo em nome de Jesus. Nem se eu falar, está doente, está internado, está no hospital. Eu nunca ouvi falar dele doente. Pelo jeito vai morrer de velhice.
Deus estendeu a vida dele, porque ele honrou o Senhor e Deus o honrou. E existe uma história que eu não sei, posso confirmá-la 100%, é a história que eu conheço. Ela teve crise, o Brasil em crise na década de 90, e ele teve que vender a menina dos seus olhos, a maior empresa que ele tinha, a Golden Cross, e um grupo comprou, a restaurou, a ressuscitou financeiramente e a devolveu para ele. Me explique como, eu não sei. Deus o honrou, Deus o abençoou, porque ele pagou o preço, andou nos caminhos do Senhor, é fiel a Deus até hoje, nunca foi mesquinho. A pessoa desembolsar milhões de reais assim, sem estar nem aí, porque Deus o honra. Então, nesta noite, lembre-se, Deus pode sarar a tua terra, mas sempre seja fiel ao Senhor. Deus pode abençoar a tua casa, mas sempre seja fiel ao Senhor. Ande nos seus caminhos e viva para a honra e glória e louvor do seu nome. Qual é a exigência do Senhor? Permaneça em mim e permaneça na minha palavra. Se na minha palavra eu te disser sente-se, então sente-se. Se na minha palavra disser levante-se, então levante-se. Se na minha palavra disser eu gosto de vermelho, não importa quanto tu deteste vermelho, tu precisas aceitar que eu quero que tu uses vermelho. Eu estou usando linguagem figurada. O que importa é que você entenda que o assim diz o Senhor é prioridade na vida de um homem que crê em Jesus Cristo. Anda segundo o assim diz o Senhor, não assim diz minha igreja, nem o assim diz meu pastor. Nada disso importa. Quem importa é o Senhor. E se Ele disse uma coisa, é do jeito que Ele disse. Não importa o que você pense, não importa o que as outras religiões pensem, não importa o que a cultura do seu dia pense. Não seja politicamente correto quando você estiver contrariando as Escrituras. Ande no assim diz o Senhor. E quando alguém perguntar por que você faz tal coisa, apenas responda: Deus me mandou, ponto. A exigência dos céus: obedeça ao Senhor, e Ele sarará a tua terra e perdoará os teus pecados. Olha que promessa maravilhosa, que Ele deseja nos abençoar, nos honrar, nos sarar, nos salvar, no poderoso nome de Jesus. Quem deseja ser um crente abençoado? Eu desejo, busco isso, luto. Quem deseja ser um crente fiel? Quem deseja ser um crente que ama Jesus e guarda a sua palavra? Amém. Quem deseja, se, não vai ser, porque você sabe que tem algumas coisas para acontecer, mas se Jesus voltasse hoje, quem desejaria ir com Ele para os céus? Então, pague o preço, permaneça nele e na sua palavra. Não importa o que seu professor da faculdade pensa, não se dobre a ele. Jovem, não seja alienado, não seja bobão, e ouvindo aquele indivíduo lá que fumou maconha estragada falando um monte de bobagem e você engole. Eu estou falando para você, jovem adventista do sétimo dia, seja homem na sala de aula, tenha personalidade cristã, não seja grosso e estúpido, mas não seja alienado. Creia no assim diz o Senhor, e creia no Senhor. Defenda a sua fé, como Daniel fez em Babilônia. Ele não brigou, não xingou, não fez mal a ninguém, mas ele nunca se dobrou. Eu estou falando disso para você. Não se dobre, seja, como é que é mesmo? Fiel, até dar no sangue. Ande nos caminhos do Senhor, e quando sentir o peso e a dificuldade, invoque o nome do Senhor. E se tiver fraqueza e não acha que não vai dar de conta, faça como José: corra, fuja, mas não se dobre, não se renda, não traia, não desista do Senhor, não deixe seus caminhos, não deixe a sua igreja. Para onde tu vais? Quem poderá te dar algo melhor?
como disse Jesus, como disse Pedro para Jesus, para quem nós iremos? Só tu tens palavra de vida eterna. Seja do Senhor, ame ao Senhor, ande nos seus caminhos. Isto é pagar um preço, isto não é um fardo, é uma bênção. Amém. E Deus dos céus te ouvirá, queridos. Olha, Ele te visitará, queridos. Os seus anjos te visitarão, queridos. Deus te abençoará, amém? Eu queria terminar contando uma história que eu já contei aqui. Alguns já devem ter ouvido, mas eu prefiro essa história para encerrar minha mensagem de hoje. Um jovem adventista chinês por nome Vincent Tan. Se não me falha a memória, março, abril de 1993, em uma quinta-feira para sexta-feira, 1h da madrugada, em um laboratório de uma grande empresa americana, em um estado americano que me falha a memória agora. Esse jovem, nascido na China, naturalizado americano, os pais deles migraram para a América. Ele não era cristão e na América se converteu e se tornou um cristão adventista do sétimo dia, e era muito zeloso, muito dedicado, andava nos caminhos do Senhor, era fiel ao Senhor, creu no Deus Criador dos céus e da terra, conheceu Jesus, se apaixonou por Ele, deixou toda a filosofia da cultura oriental e passou a andar nos caminhos do Senhor. Um dia, neste laboratório desta cidade americana, ele estava trabalhando e era 1h30 da madrugada. Olha, cultura oriental, ele perdeu a hora, continuou trabalhando lá no laboratório, já era 1h30 da manhã, quando ele cai em si, que ele tinha que voltar para casa, e quando ele estava se preparando para voltar para casa, ele olha lá num dos andares daquele edifício, e olha para o estacionamento, e vê que só tem um carro no pátio, o carro dele, e percebeu que tinha um homem grandalhão encostado no carro dele, de costa para o prédio, e ele estava observando. E ele, minutos depois, olhou, o homem não saía. Ele olhou minutos depois, o homem não saía. E ele tinha que ir para casa. Já era 1h30 da manhã quando ele se ajoelhou e orou ao Senhor. Ele disse mais ou menos assim: Senhor, este homem não sai de perto do meu carro. Eu não sei se ele quer tentar fazer algum mal contra mim, Senhor. E tu sabes que desde garoto que eu aprendi artes marciais, uma das artes marciais, e eu nunca usei contra ninguém. Mas se este indivíduo vier contra mim, Senhor, tu sabes que eu vou ter que me defender, Senhor. Observe a sensibilidade espiritual dele, que até o ato de se defender, ele estava preocupado com o que Jesus acharia, estava falando para ele, pedindo socorro a ele e pedindo auxílio a ele. E eu, Senhor, se ele vier contra mim, eu vou ter que me defender, Senhor, e eu vou ter que usar dessa minha arte, a experiência que eu tenho, Senhor. Não permitas que ele me toque, Senhor, não permita que ele me faça mal, Senhor. Ele orou, e disse ele que quando eu me levantei, vi uma barra de ferro encostada na parede de uns 50 centímetros, a tomei nas mãos e peguei o elevador, desci. Enquanto eu caminhava pelo estacionamento vazio a 1h30 da madrugada, indo em direção ao meu carro, percebi que aquele homem grandalhão, jovem grandalhão, veio em minha direção. E eu tinha que encará-lo. E eu trazia a barra de metal às costas. E ele foi andando em minha direção, e eu andando na direção dele. E nesta hora eu ouvi falando calmamente: Vicente, por que você está trazendo esta barra de metal às costas? Por acaso você pretende me agredir com ela? Eu não precisa fazer isso comigo, pois eu não vim agredir você. Eu vim cuidar de você. Eu fui enviado para cuidar de você. Aquele a quem tu amas me enviou para cuidar de você. E eu estou aqui para cuidar de você. Vicente, eu também quero que você diga aos jovens da sua igreja, a congregação adventista, que ele era membro com apenas 23 anos de idade, se não me falha a memória, e ele disse: diga para eles que muito em breve Jesus voltará. 1993. Vicente, não se esqueça, diga para eles: muito em breve Jesus voltará. Aí agora está
Estava dando meia volta, andando no vazio do estacionamento, e Vicente perguntou: quem é você? Ele não respondia. E como é seu nome? E agora ele parou, voltou-se para Vicente e disse assim: você quer saber qual é o meu nome? O meu nome é o nome da escola católica que seu pai lhe matriculou quando você chegou da China na América. Eu fui enviado por aquele que ama muito você. Ele deu as costas e sumiu e desapareceu no vazio. Na manhã do dia seguinte, ele estava com um amigo batista no laboratório, um jovem cristão batista, e conta a história para ele. E o jovem cristão batista pergunta para ele: é simples, em que escola católica seu pai lhe matriculou quando você chegou na América, criança? Ele para, pensa e se lembra: Escola São Gabriel. Meu amado, quando eu li essa história, eu senti o poder da bênção. Jesus manda o ser mais magnífico do universo para cuidar de um rapazinho de 20 e poucos anos, crente de dar no osso, porque ele estava à noite trabalhando em situação de perigo. E Deus manda não qualquer anjo, manda o mais exaltado dos anjos. O privilégio de ver alguém solene, belíssimo e poderoso. O privilégio de receber um recado: prepare-se e diga aos jovens da igreja que muito em breve Jesus voltará. Há 31 anos. E o privilégio de ser assistido por ninguém menos do que, como é o nome dele? Gabriel. Seja fiel, querido, ao Senhor. Seja fiel ao Senhor. Ande nos seus caminhos e Ele honrará você. Um amigo meu, para terminar, um amigo meu, novinho, 21 anos, ia comportar no Rio de Janeiro. Nunca tinha comportado na vida como eu. Ele estava morrendo de medo porque ele foi escalado para trabalhar no Rio de Janeiro e a região dele era de favelas. Ele tremia de medo. E ele orava tanto ao Senhor, não podia. Ele era do estado do Rio de Janeiro, ele tinha que ir para o Rio de Janeiro. E ele orou ao Senhor. Lá na capela que nós fizemos a despedida para as férias. E quando ele volta das férias, ele conta um milagre. Ele estava visitando uma senhora e o colega dele estava visitando a mulher no outro lado da rua, e disseram que iam se encontrar no final da rua quando terminasse, já era meio-dia, quando ele terminasse aquela oferta e o colega terminasse a oferta na casa vizinha, os dois que chegassem primeiro no final da rua, esperaria no final da rua. E o colega chegou no final da rua e não achou o Marcos, não o encontrou. E voltou para a primeira casa que o viu, a casa de uma senhora que o recebeu. Você viu por onde foi um rapaz vestido com a roupa igual a minha, uma pasta igual a minha, branco, cabelos pretos, baixo? Eu vi. Ele e o amigo dele desceram, o grandalhão do amigo dele, bonitão. Eles desceram juntos e dobraram lá embaixo à direita. Não, senhora, eu estou falando do Marcos, meu amigo. Sim, é este aí. Ele tem a mesma roupa que você, mas ele não estava sozinho. Claro que ele estava sozinho. E ela insistia: não estava com seu amigo grandão, bonitão. Por incrível que as pessoas gostam de chamar os anjos de bonitões. Eles devem ser, eles são. O Marcos voltou e agora confrontou a mulher e ela disse: ele sentou nesta cadeira, você não se lembra? Os olhos dele estavam fechados, mas da mulher não estava. Ele estava dizendo: Marcos, não tem bandido nas favelas do Rio de Janeiro que seja praga para o amigo que eu te mandei e que ele cuidará de você. Seja fiel a Deus e até visita celeste você terá. Seja fiel a Deus e até uma mesa farta você terá. Seja fiel a Deus, e mesmo que você tenha dores e dificuldades, porque no mundo teremos aflições, é melhor tê-las com o Senhor, sendo fiel ao Senhor, porque no final herdaremos a vida eterna. Aleluia, glória a Deus. Que você seja fiel até dar o sangue e seja um adventista que Deus se orgulha, em nome de Jesus. Amém. Amém. E eu espero em Deus que eu ainda possa orar por muitas igrejas, muitos anos. Amém.
muito bom estar com vocês esses 3 anos. Eu agradeço a Deus o privilégio de ter sido pastor aqui. Amém. A mais tranquila igreja central que eu já pastoreei, que vocês continuem assim, amém? Amém. E que Deus possa cumprir a promessa dele a respeito de vocês. Amém. Ele possa sarar a sua terra e perdoar os seus pecados. Glória a Deus. E sejam fiéis a Ele, se orgulhem dele, amem a Ele, andem nos seus caminhos. Não me canso de te repetir isso. Ame a Ele, seja fiel a Ele. Não importa se você é jovenzinho ou de cabelos brancos, seja fiel a Ele. Abraão foi aos 75 anos. Davi foi aos 15, 16, 17 anos. Assim também José. Sejam fiel foi Samuel com 10, 11, no máximo 12 anos ao chamado do Senhor. Então para Deus não importa se é menino, se é adolescente, se é jovem ou se é homem de cabelos brancos. Todo homem e mulher fiel a Ele, Ele vai sarar a sua terra e perdoar os seus pecados. E assim a bênção dele se estenderá sobre a tua família, sobre a tua linhagem. E se ele tardar em vir, teus filhos e os filhos dos teus filhos serão abençoados por tua causa. Por isso, vale a pena andar nos santos caminhos do Senhor. E eu te apelo de todo o meu coração e com toda a honestidade do meu coração, não abandone Jesus, mas também não abandone sua igreja. Pois para onde tu vais? Deus está separando o mundo, Babilônia, e Deus está chamando o povo a sair de Babilônia. Não volte para Babilônia, lá tu perecerás. Que tu seja fiel ao Senhor até dar o sangue, até que tu morras, ou até que me venhas. Em nome de Jesus, este é meu desejo e oração. Há alguém aqui que tem alguma necessidade? Eu queria orar por você em especial, algum problema, alguma necessidade em específica, em especial. Queria orar por vocês. Gosto de fazer oração intercessora, por isso que as minhas orações às vezes são longas em intercedendo. Então vamos orar. Bondoso Pai, esses 3 irmãos aqui representam esta igreja, representam esse distrito pastoral, representam a igreja do Pará, representam a tua igreja, Senhor. Homens e mulheres que carecem e carecemos das bênçãos, dos milagres e do poder do Senhor. E nesta noite reiteramos nosso propósito, nosso desejo de andarmos nos caminhos do Senhor. E imploramos que o Senhor nos dê poder para andarmos continuamente nos santos caminhos do Senhor. Oramos para que o Senhor não permita que nos desviemos por maus caminhos. Ajuda-nos a termos clareza diante dos nossos olhos e enxergarmos e pisarmos em terra firme no caminho que Tu nos guias, no caminho que Tu nos levas. Não permitas Tu que nada nos desvie o foco, que nada nos faça perder a vontade de continuar caminhando, batalhando, mesmo que as pedras do caminho nos firam, mas que nos dê força, Senhor, para que andemos fiéis a Ti, que envelheçamos como Abraão caminhando contigo, que a nossa vida seja plenamente Tua e que na nossa vida diária nós sejamos cristãos que Te orgulham, Senhor. Por isso, ajuda-nos a sermos fiéis a Ti, Senhor. Ajuda-nos a andarmos na Tua palavra, Senhor. Ajuda-nos a amarmos a Tua igreja, Senhor. Ajuda-nos a sermos fiéis, Senhor. Ajuda-nos a sermos uma bênção, Senhor. Por favor, cumpra a nosso respeito a Tua palavra. Eu ouvirei dos céus, perdoarei todos os seus pecados e sararei a sua terra, ó meu filho querido, que eu muito amo. Ó Deus, obrigado por nos falar ao coração. Nós oramos agradecidos em o nome de Jesus. Amém, amém, amém. Quem crê diz amém. Me dá um abraço no teu irmão e diz assim: que Deus te ouça, que Deus te abençoe, e que Deus saia em tua terra, que Deus perdoe teus pecados. E que Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. Amém. A gente se vê.